Este é o Visão ACI. O programa é realizado pelo Observatório da Comunicação Institucional, em parceria com a Mega Brasil, e tem como objetivo conversar sobre o universo da comunicação. Eu sou Carolina Correia. Eu sou Manuel Marcondes Neto. Aqui tratamos dos destaques do portal ACI. Tudo bem, Carol? Tudo bom, professor? Bom, seguindo a nossa pauta e pensando que sempre tem a curadoria a partir dos textos lá do portal ACI, queria conversar hoje sobre dois temas que eu gosto muito, né? Comunicação e cultura. Na verdade, culturas. Para isso, eu trouxe o texto da Giovana Pedroso, que tem como título Comunicação entre Culturas, uma necessidade emergente nos negócios globais. E aí, professor, eu queria começar com um ditado que eu ouvi uma vez dentro da área da comunicação, que é o seguinte: nem tudo é problema da área de comunicação, mas tudo é problema de comunicação. A partir daí eu retomo, então, o texto da Giovana, que ela fala sobre esses desafios dessas comunicações intrapessoais e ela fala sobre algumas não táticas, né, mas algumas estratégias e algumas posturas que nós podemos adotar para ter não só assertividade na comunicação, mas para ter um ambiente ali mais harmonioso e respeitoso frente a diferentes culturas que a gente pode ter acesso. E aí, a minha pergunta, então, para o senhor que tem bastante experiência dentro da academia e dentro do mercado, quais estratégias que o senhor recomendaria para que um profissional evite ruídos na comunicação ao interagir com pessoas de outras culturas? Bom, o caminho é o estudo, né? É preciso estar sempre aberto para o estudo dos públicos. Nós criamos na UERJ, numa determinada reforma curricular, duas disciplinas: estudo dos públicos, com esse nome, né? E estudo dos instrumentos. E para cada público, um instrumento mais adequado, bem esquemático, até intuitivo. Ela fala aí, a Pedroso, na questão do intercultural. O nosso desafio é interpessoal, interorganizacional, entre uma organização e outra, né? Intercultural. E existe uma outra palavra também que aparece muito, que o multicultural. Então, a, digamos que a saída é sempre ignorar as diferenças, ou seja, aceitar o diferente, tirar dele o proveito que cada cargo, cada função pede. Então, fazer o bem sem olhar a quem, embora as chamadas ações afirmativas tentem sempre otimizar ou melhorar o atendimento a certos segmentos que poderiam ser menos incluídos, menos favorecidos no que toca à oferta de oportunidades. Então, hoje se fala uma sigla, mais uma, né, o DEI, diversidade, equidade e inclusão, está nas preocupações do gestor. Então, eu sempre lembro do meio rádio, já tive a oportunidade de atuar no meio rádio, há muitos arquivos de participações em programas de rádio. Nós tivemos o último que nós produzimos uma série, tinha o título de Transparência e Cidadania, na Rádio UERJ. Esse conteúdo está no portal do Observatório, né? Há também um outro conteúdo em série
marketing e cultura, e uma terceira iniciativa que tivemos na UERJ também, gestão.com. Todos esses conteúdos são de rádio. Então, veja, quando você entrevista alguém no rádio, você não vê a pessoa. Então, não importa a altura dela, o peso dela, a religião dela, a etnia. São pessoas se comunicando no mesmo idioma. Um programa de rádio é melhor, né? Uma conversa. E cada um trazendo o seu aporte. E as diferentes culturas somadas só dão riqueza. Eu me lembro de, eu acho que já citei aqui, vou citar novamente, um programa, se não me engano, da série Milênio, na Globo News, entrevistando um geógrafo importante nos Estados Unidos, que isso já tem, sei lá, entre 15 e 20 anos. E perguntado o geógrafo pelo entrevistador, né, como seriam os Estados Unidos daqui a 30 anos. E o geógrafo respondeu: nós vamos ser como o Brasil. Então, isso eu gostei de ouvir, porque o Brasil é exemplo de miscigenação, de encontro, de elevação da nossa cultura pela soma daquilo que vem de diversas culturas. E esse geógrafo dava esse depoimento que eu considerei positivo. Infelizmente, as coisas não têm andado nesse sentido, de maior congraçamento. Há muita demarcação, as próprias políticas de inclusão, né, de compensatórias, elas vêm tentar resolver essa problemática, que seria bom que não fosse necessário, mas, sendo necessário, há que aplicá-las. Então, esse que é o, digamos, o fulcro, a essência do texto da Pedroso. Muito bem, professor. Deixa eu só tomar um golinho d'água, 5 segundinhos, a gente já volta. Professor, tem uma outra dúvida. Que a Giovana ela dá algumas dicas, né? Algumas estratégias para a gente ter essa comunicação, principalmente em empresas transnacionais, né? De como fazer essa comunicação no dia a dia. E aí a minha pergunta não é tanto sobre o conceito, mas sobre a experiência. O senhor já teve alguma experiência de precisar usar, então, dessa inteligência toda comunicativa para lidar com profissionais dentro de equipe ou até com relacionamento em outra equipe, mas que tinha essa divergência grande entre culturas? E aí, se o senhor tem essa experiência, conta para a gente e nos dê dicas, por favor. A situação que você se encontra num determinado trabalho vai ser determinante para que você se mova, aprenda como fazê-lo. Eu tive a oportunidade de fazer 3 cursos na Universidade Corporativa, né, da então Andersen Consulting, hoje a Accenture, e chegando ao campus, o que nós tínhamos lá no hall de recepção?
todas as bandeiras, parecia a ONU, todas as bandeiras dos países que naquela semana eram cursos de 1, 2 ou 3 semanas, ou 4 também, eram chamadas escolas, voltadas à consultoria de sistemas de informação, consultorias de gestão tecnológica, com gente do mundo inteiro. É claro, o idioma era o inglês, todo mundo precisava falar inglês, mas havia pessoas de todos os continentes. Então era uma coisa magnífica, né? A grande curiosidade sobre o Brasil, os brasileiros são sempre procurados, porque se você falar em Índia, você falar em Rússia, você falar em Canadá, ou Austrália, ou África do Sul, ou Marrocos, ou Suécia, veja, pense nesses países que eu mencionei aqui, as pessoas vivem em sistemas de vida completamente diferentes. E são pessoas que se portam, se vestem de acordo com suas culturas, né? Então, é um bocadinho uma universidade, costuma ser, o campus universitário costuma ser assim, tá? E as pessoas se congregam. Outro dia eu estava conversando com uma profissional que atendeu um cliente de outra nacionalidade e que não conhecia o idioma português. Quer dizer, residindo no Brasil já há algum tempo, mas uma pessoa de certa idade optou ou teve dificuldade, enfim, no aprendizado do português. Então, essa pessoa andava com um pequeno equipamento parecido com um celular, talvez o próprio celular. Eu não estava presente, eu ouvi a história narrada para mim, que a pessoa conversava com a máquina e colocava a tradução e estabeleceu-se a conversa. Essas facilidades tecnológicas são magníficas, porque prescindem do aprendizado da língua e as pessoas se comunicam e as coisas acontecem. Então, a dica é estar aberto, a principal dica. A segunda, estudar. Por exemplo, o luto no Japão é branco. Você se veste de branco. Enquanto, por exemplo, país no Brasil, o luto é a vestimenta preta. Então, isso muda completamente de um lugar para o outro. Você saber dessas coisas, conhecer os hábitos alimentares. Você vai receber uma pessoa na sua casa, né? E os hábitos culturais. A pessoa usa as mãos para comer ou não, né? Eu tinha um professor na UERJ que dizia que o sinal de civilização, não necessariamente sempre melhor, é a distância da comida. Ele dizia, quanto maiores os talheres, mais longe da batata você fica. E daqui a pouco a batata não tem mais cara de batata. É um purê, enfim, umas argolas com mais ou menos sal, enfim. Então, a diversidade deve ser encarada como riqueza, sempre. Muito bem, professor. Vou pedir mais 5 segundinhos, mais um golinho d'água e a gente volta para falar do índice de transparência ativa. Reputação é uma semente que se cultiva todos os dias. Reputação não é oportunidade. Reputação requer dedicação, compromisso e transparência. Reputação é reconhecimento. Troféu Jatobá Piar, um prêmio construído com dedicação,
compromisso e transparência. Um prêmio que ajuda a construir a reputação da sua marca. Bom, agora falar sobre índice de transparência ativa. Para a gente se situar, estamos na instância 3, relevância, tática 9, pesquisa de opinião, e hoje falaremos sobre os itens 9.7, relações governamentais, e 9.8, relações não governamentais, com o terceiro setor. Há hoje cursos, especialização em GO, pessoal, government, né? Relações com governos. Isso é fundamental, né? Eu diria que, conversando com Carlos Mestieri, grande RP em São Paulo, foi sócio da Vera Giangrande, falecida, é uma pessoa que nós queremos homenagear no Observatório, a Vera. Então, ele conta, está no nosso documentário, um RP, 10 jornalistas, 100 anos. O documentário produzido pelo Observatório, aparece lá a entrevista dele, e ele conta o dia a dia dele no início, de relações públicas, com relações governamentais. Como é que a coisa se dava, o contato com Brasília. Muitas vezes ele teve que ir pessoalmente, mas as relações governamentais têm que ser avaliadas. Elas existem. Nós estamos falando de pesquisa, né? O grande quesito é pesquisa. Então, é preciso saber se a empresa tem uma listagem dos parlamentares que tratam daquela área, ou geográfica ou temática, né? O vereador interessado em cultura, o vereador interessado em escola, em educação infantil, o vereador que cuida do meio ambiente, gosta, se especializa nisso, enfim, relações governamentais, estamos aqui na página 306, também não é o item que se possa considerar não aplicável, porque não há negócio lícito que não tenha relações governamentais, em qualquer nível, municipal, estadual, federal. Nós estamos submetidos a essas estruturas de governo, pagamos os nossos impostos, para quê? Para que a estrutura exista e nos sirva. Essa é a teoria. Não vamos entrar aqui em nenhum tipo de discussão sobre carências, né? Se existe no nível municipal um ISS, alguém que cuida da prestação de serviços, alguém supervisiona isso, fiscaliza isso, nós pagamos a estrutura, nós temos que nos relacionar. Mesma coisa no Estado, mesma coisa no nível da União. Então, é fundamental avaliar, é isso que o auditor fará, avaliar como é que a organização lida com as relações governamentais. Há uma pessoa encarregada, há um time encarregado, uma equipe, né? Esse quesito não há como ser não aplicável, porque o governo é sempre presente, estamos sempre falando aqui em atividades regulares, lícitas, e aí é preciso dar satisfações, relacionar-se com governos, no âmbito municipal, estadual, federal, muitas vezes até também internacionalmente. Professor, e o 9.8, relações não governamentais? Quando a gente fala em organização não governamental, a gente está falando de terceiro setor, estamos falando de ONGs, como, por exemplo, o Observatório da Comunicação Institucional. A gente fala normalmente em terceiro setor, pensando em algumas áreas, em algumas funções, em algumas atividades em que o governo deixa a desejar, em que também não há interesse empresarial. Então surge a sociedade civil organizada em torno de causas, basicamente,
São essas causas que não estão bem atendidas nem pelo governo, nem pela iniciativa privada, e cria-se associações, fundações, clubes, sindicato, partidos, tudo isso é não governamental. Eu diria até que é o segmento que mais carece de relações públicas, ou seja, um dos grandes mercados de trabalho para os RPs formados é o terceiro setor. Né? É muito raro que uma organização não seja procurada, que uma organização, uma empresa, está num determinado bairro, numa cidade, não seja procurada por uma entidade buscando apoio, buscando recursos, doações. Praticamente impossível. Pode acontecer. Nesse caso, o item seria não aplicável. Mas eu acredito que relacionamento com a sociedade civil organizada está aí, precisa ser tratado e avaliado pelo nosso exame. Muito bem, professor. Muito obrigada, como sempre. As explicações, além de nos ajudar a pensar no manual, também nos ajuda a pensar, né, a nossa atividade como comunicação dentro das organizações. Então, muito obrigada. Agradeço também a Mega Brasil. Claro, sempre manual. Agradecer a Mega Brasil pela parceria e pela sempre disponibilidade. E a você que nos acompanha, obrigada pela audiência. Até o próximo episódio. Para quem quiser conhecer o Índice de Transparência Ativa, né, e a Auditoria Funcional da Comunicação Organizacional, acesse www.5r-index.com.br e lá familiarizar-se com o nosso indicador. Grande abraço, até o próximo programa.